Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, e o verso de número 2. Livro de Tiago, capítulo 1, e o verso de número 2. Amém? Diz assim: meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quem está passando por provação aqui, levante a mão. Glória a Deus. Eu também estou. Aí ele fala, você tem que estar alegre no meio da provação. Como ficar alegre no meio de dificuldade? Porque a gente queria era que tudo fosse flores, que tudo fosse sempre linear, de uma maneira. Mas a vida não é assim. A vida diz que, a vida nos mostra que a nossa vida, ela não é linear. Ela é feita de montanhas e ela é feita de vale. Ela é feita de altos e baixos. E esse alto e baixo são as condições que Deus nos proporciona para nos fortalecer. Todo casamento, quando passa por um vale, e olha o verbo que eu estou passando, que eu estou falando, que passa, não é que ele fica. Todo casamento ele passa por um tempo de vale. Os casados que estão aqui sabem disso. Ele passa. Mas toda vez que você sai desse vale, o seu casamento sai mais forte. Amém ou não? Então, Tiago está dizendo o seguinte, olha, meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria, porque até no meio da dificuldade, Deus está trabalhando na nossa vida, né? Tem um hino antigo do Márcio Nascimento, eu acho que é o Márcio Nascimento, que ele diz assim, eu vou passando, é isso? Pela prova e dando glória a Deus, ou não, não é do Márcio? Quem é? Lázaro, né? Mas o Márcio Nascimento, no show que eu fui, ele cantou esse louvor também, por isso que eu confundi. Então ele diz, eu vou passando pela prova e vou dando glória a Deus, porque a gente entende que a Bíblia diz que a prova na nossa vida, ela é uma leve e momentânea tribulação, que ela produzirá em nós um peso eterno de glória. Falar nisso, você consegue? Né? E aí, tem a ver com o que eu estou falando agora, não tem? Então, tem uma irmã que me passou agora um testemunho para contar, e aí eu vou pedir para a Jaqueline, que a Jaqueline ela fala mais bonito do que eu, né? Ela pronuncia melhor o português do que o meu. Então eu vou pedir para ela contar o testemunho da irmã. Graça e paz, igreja. Só porque o pastor falou, eu vou errar um monte, tá bom? É um testemunho de uma irmã que está aqui. A paz, irmãos. Me chamo Vanessa e quero compartilhar um testemunho com vocês para a honra e glória de Deus. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, descobri alguns nódulos no meu corpo, na região do fêmur, axila, coluna e baço. Iniciei o acompanhamento com o hematologista e uma médica solicitou um exame chamado PET oncológico, que serve para apontar quais nódulos no corpo podem ser câncer, e um exame que vê da cabeça aos pés. Realizei o exame e foi necessário fazer a biópsia da região da axila direita, mas para a honra e glória de Deus, veio negativo para câncer. Continuei acompanhando por conta dos outros nódulos. Em março desse ano,
2024, repeti os exames de tomografia de várias partes do corpo e realizei os exames de sangue também. Meu retorno com o médico foi segunda-feira, dia 8, e para a honra e glória de Deus, os nódulos que eu tinha, todos desapareceram. Não tenho mais nenhum, e os exames de sangue estão todos dentro da normalidade. Só tenho a agradecer a Deus, que é digno de toda honra e glória, louvor e adoração. Te amo, Deus, obrigada. Para Deus não há nada impossível. Vanessa. Aleluias. Cadê a Vanessa? A Vanessa está aí? Olha lá, a Vanessa é aquela moça ali, ó. Deus abençoe a sua vida. Agora, eu quero que vocês parem comigo e pensem. Você imagina quando esses nódulos começaram a surgir na Vanessa? O pensamento que ela deve ter passado, as noites que ela não deve ter dormido, imaginando o que seria isso, né? Será que seria algo maligno? Então você deve pensar e aí você deve pensar que você já deve ter passado, não talvez com um nódulo, mas com talvez uma dificuldade no casamento, talvez com outro tipo de enfermidade, ou outro tipo de problema que você começava a pensar, e agora, Deus? Só que toda vez que a gente passa por determinada pressão, a gente sai mais forte. Deus faz algo mais forte na nossa vida. E é sobre isso, nessa manhã, que eu quero falar. É sobre estar em pressão, debaixo de uma pressão. E o apóstolo Tiago, ele vai dizer, sabendo que as pressões, sabendo que as provações, ela vai produzir em vocês perseverança. Perseverar é não desistir, porque aqueles que estão enraizados em Deus, em Jesus, eles passam pelas provações com perseverança. Eles não desistem, porque eles entendem e eles sabem que Jesus Cristo nunca, jamais desistiu de você. Mesmo naquele momento que você disse não para Ele, mesmo naquele momento que nós viramos as costas para Jesus, Ele nunca desistiu de você. É aquilo que a parábola do filho pródigo fala. O filho pródigo virou as costas para o pai. Ele disse: pai, eu não quero mais conviver com você. Eu quero que você me dê tudo aquilo que me pertence. E o filho pródigo, ele vira as costas para o pai, mas o pai não vira as costas para ele. E a gente não sabe quanto tempo aquele filho ficou afastado do pai. Mas o interessante é que o pai sempre estava esperando por ele. Porque quando o filho volta, quando a Bíblia diz que o filho cai em si, e ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele chega e ele ensaia assim um pedido de perdão para o pai, e ele fala assim: quando eu chegar lá no meu pai, eu vou dizer assim: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. Ele nem, eu posso imaginar quando ele terminou quando ele estava terminando a frase, parece que o pai fala assim, ó, e abraça ele. E a Bíblia vai dizer que quando aquele menino vinha
de longe o pai dele já estava o quê? Esperando. Por quê? Porque Jesus, Deus, Ele não desiste de você. E Tiago vai dizer que a nossa provação de fé, ela produz. Qual é o fruto? O fruto de passar uma provação em fé. Porque produzir está dizendo o seguinte, que vai ter algo naquilo que você está mantendo. Então continue lutando pela sua saúde, continue lutando pelos seus filhos, continue lutando pelo seu casamento, continue lutando por você, porque a palavra de Deus diz que essa provação de fé, ela vai produzir o quê? Perseverança. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Aí ele vai dizer, ora, a perseverança deve ter uma ação completa. Na minha Bíblia diz isso. A perseverança deve ter uma ação completa. Por quê? Porque eu não posso perseverar somente pela metade. Eu não posso perseverar só um pouco. Eu tenho que perseverar até o fim. Eu tenho que perseverar até conseguir a vitória. É igual, por exemplo, uma maratona que você está falando, final do ano, corrida de São Silvestre, uma maratona. Tem muita gente ali que sai feito louco. E aí eles perseveram, correm um pouquinho, depois ele para. Você já parou para assistir alguma vez o início de uma maratona? Aquele monte de gente sai. E já ficou para o final. No final chega lá uma meia dúzia. Por quê? Porque a vitória não são daqueles que correm na frente, mas são aqueles que mesmo a passos devagar, eles perseveram e chega até o final. Deus quer que você persevere. Aí ele fala, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, que não lhes falte nada. Então existe um degrau para vencer as pressões na nossa vida. Todo dia tem pressão na nossa vida. E a pressão, ela é algo que muitos de nós não queremos. E a gente tem que saber trabalhar na pressão, sob pressão, né? Só que, se você souber trabalhar na pressão, isso vai gerar algo maravilhoso. Imagina o seguinte, uma panela de pressão, todo mundo conhece, né? Você coloca a panela de pressão, tampa ali para você fazer uma comida, uma carne gostosa, uma carne de panela. Já imaginou? Pastor, você está falando na hora da comida, pastor. Então, eu estou dando a dica para você, é rapidão, uma carne de panela, Patrícia, né? Eu adoro assim, o músculo, porque o músculo tem aqueles fiozinhos de nervo, e ali quando chega no ponto, irmão, que você coloca ali, que desmancha, que você sente ali aquele, né? Aí você mistura com uma batata, e para que essa maravilha, quem gosta desse tipo de comida que eu estou falando? Eu estou com uma fome, não tomei nem café de manhã, já deu até fome. Então eu sei que você gosta desse tipo de comida, né? Eu gosto de fazer, por exemplo, eu gosto de fazer costela na panela de pressão. E aí o que eu faço na costela? Eu pego, coisa simples de fazer, rapidão. Você compra uma costela, pede uma não muito gorda, você coloca na panela de pressão, não precisa cortar ela, coloca na panela de pressão e põe sal grosso, não põe água, não põe mais nada, só e tampa. Já fizeram assim? Pastor, mas não vai queimar? Não, não vai.
a pressão, não vai salgar demais, não vai. Aí você deixa por um tempo, e aí começa, coloca no fogo, porque o fogo é o fogo que traz a pressão. E aí, você marca lá mais ou menos uns 25 minutos, pastor, não vai queimar, não queima. Aí quando você tira a carne, você puxa o osso assim, sai. Aí você tira ele, coloca numa forma. Aí se você quiser colocar alguma coisa em cima assim, não de sal, que já está salgado, coloca um pouquinho no forno. E aí, seja feliz, irmão, amanhã vai para a academia. Só que acontece o seguinte, irmão, se aquela válvula ela travar, vai haver uma explosão. Um dia eu cheguei em casa e a gente deixou a panela de pressão fazendo feijão e de repente travou aquela válvula, a gente não viu. Pá! Feijão na parede inteira. Estourou, explodiu, saiu. Por quê? Porque se a válvula de escape, se aquela válvula onde escapa, onde escapa a pressão, onde ela vai moderando a pressão, não é que escapa, porque se não tiver pressão nenhuma, não tem a carne de panela, não tem a costela, tem que ter uma pressão, só que tem que ter uma válvula que vai escapar o ar, para não prender o ar ali, para não estourar. E muitas vezes a nossa vida é assim, irmão, é como se a gente fosse aquele feijão dentro de uma panela de pressão que precisa de uma válvula de escape, para que a gente não exploda. Tem gente aqui nessa manhã que está com a válvula entupida, mas por misericórdia de Deus, a panela da vida não explodiu ainda. Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte: olha, não existe tribulação ou dificuldade que ela seja tão grande que você não pode suportar. Mas se vier alguma dificuldade que você não possa suportar, Deus dará uma válvula de escape. Então nessa manhã eu quero falar exatamente sobre isso, sobre estar sobre pressão e quais são as nossas válvulas de escape. Primeiro, esse esboço está no app da igreja, irmão. Aprenda a usar os recursos que a igreja te dá. Se você não baixou o app da igreja, é 8 Nazareno, na sua loja de aplicativo, e os esboços da mensagem, está tudo lá, e a gravação também das mensagens, está tudo lá para você aprender. Então, primeiro, quando você estiver sob pressão, primeiro, foque seus olhos em Deus. Não foque no problema, não foque na pressão, foque em Deus. Tiago vai dizer o seguinte, verso 2: meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. E essas provações são justamente as condições que proporciona essa pressão na nossa vida. A razão disso está no significado de provação, que é estar debaixo de dificuldade, de adversidade, de aflição, de aborrecimento. Quando você estiver em situação de adversidade, quando você estiver em situação de aflição, de aborrecimento, foque os olhos em Deus. Não foque os olhos na dificuldade. O salmista, ele vai escrever, vai dizer o seguinte: numa época em que as pessoas iam
até os montes, e lá nos montes, eles faziam altares para adorar a outros deuses, e quando eles olhavam para cima dos montes, eles viam ali as cavernas, os nichos, onde tinham seus deuses construídos por mãos humanas, que segundo a Bíblia diz, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, e precisam ser carregados. Eles olhavam para esse tipo de Deus. E aí o salmista diz, escrevendo, ele diz, elevo os meus olhos para o monte. Aí ele olha para o monte e diz, do monte aonde estão esses deuses, do monte aonde as pessoas enxergam a resolução dos seus problemas, não vem o meu socorro. Não é para o lugar, para a direção que todo mundo olha, que vem o meu socorro. Ele diz, elevo os meus olhos para o monte. Aí ele pergunta, da onde vem o meu socorro? Ponto de interrogação. Ele não está dizendo que o socorro dele vem no monte, está dizendo, eleva os meus olhos para o monte. Aí ele pergunta, da onde vem o meu socorro? Da onde virá o meu socorro? Aí ele diz, o meu socorro, ele vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. O meu socorro, ele vem da onde ninguém espera, mas eu espero em Deus. Então quando você estiver passando sob pressão na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida, foque os seus olhos para Deus. Para onde você está olhando? Aonde estão os teus olhos? Qual é a direção que os teus olhos estão mirando? Uma coisa interessante, vocês lembram da história de Moisés? Quando Moisés, Deus usa Moisés para tirar mais de 1 milhão de pessoas que estavam escravas lá no Egito. Depois de tudo que acontece, as pragas, Faraó deixa o povo ir, só que no meio do caminho, Faraó se arrepende. Não é diferente da nossa vida. A gente estava lá fora, o Evangelho nos alcançou, e Faraó, que representa o diabo, teve que nos deixar sair, porque o Faraó do Egito não deixou o povo sair por simplesmente deixar. Deus destruiu o Egito, e aí ele não teve outra situação a não ser dizer, então vá. Para que você estivesse aqui, para que você tivesse entregue a sua vida a Jesus, no mundo espiritual, Deus destruiu o Faraó do mundo espiritual, que era o diabo, e ele teve que abrir mão de você, para que você amolecesse o coração e entregasse a vida a Jesus, e é por isso que você está aqui. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo o paralelo que eu estou querendo fazer, diga amém. Aí, no meio do caminho, o que o diabo disse? Cara, o que eu fiz? Deixando esse casal junto, o que eu fiz? Aí ele junta o seu exército, no caso do diabo, junta seus demônios, e vai atrás
da família, vai atrás de você e vai colocando a dificuldade, vai colocando a pressão para que você possa desistir, vai colocando a pressão para que você fale assim: esse casamento não vale a pena, essa família não vale a pena, nada vale a pena, e aí você desiste. Por que você desiste? Porque você mirou e olhou na direção errada. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte: quando Moisés, ele vai lá na frente, e aí Faraó vai atrás dele, quase pegando, Moisés olha para trás, vem Faraó. Moisés olha para um lado, uma cadeia de montanha, ele não pode subir com o povo, e ele olha para o outro lado, o que que tem? O mar. Então para onde ele olha tem dificuldade, tem uma montanha de um lado, que ele não consegue avançar, tem o Faraó, o diabo lá atrás, que ele não quer voltar para enfrentar, e tem o mar na frente, que ele não pode passar. Aprenda isso e não esqueça mais. Você sabe qual que é o significado que os judeus entendem para salvação no hebraico? Salvação é como se, imagina, você olha para um lado, montanha, você olha para trás, vem o Faraó, você olha para frente, tem o mar. Como é que eu vou ser salvo disso? Eu olho agora para cima, porque que é do alto que vem o meu socorro. Quando Moisés estava nessa dificuldade, o Faraó vindo atrás, a montanha do lado e o mar na frente, ele olha para Deus e diz: Deus, e agora? E agora? Ele vai conversar com Deus. E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Ele olha para cima, ele olha para Deus e diz: Deus. E aí Deus vai dar o recurso para Moisés. Vai dizer: o que você tem na mão, Moisés? Pastor, o diabo está destruindo a minha família. O que você tem? Você tem 2 joelhos? Dobra e vai orar. Você tem uma Bíblia de papel, ou no smartphone, ou no celular? Abre essa Bíblia e vai orar. Olha para Ele. Então salvação tem a ver com olhar para cima, não olhar para a dificuldade. É por isso que o arrebatamento da igreja, ele é entendido também como a salvação completa da igreja. É o estado final que a gente entende, a santificação final. Por quê? Porque é algo que não depende de nós, vai ser algo que vai ser de cima, a glorificação. É algo que Deus vai olhar de cima e chega: vocês estão passando por dificuldade demais, eu quero tirar a minha igreja. Vai lá e pá, puxa a sua igreja. Então, se você está sob pressão, primeiro, foque os seus olhos em Jesus. Faça aquilo que Bartimeu fez. Pastor, o senhor está falando para focar os olhos em Jesus, e eu não sou burro, eu sei que Bartimeu era cego, mas Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que não viram, mas vão ver. Por quê? Porque você não enxerga Deus com os seus olhos natural, você enxerga Deus através dos seus olhos espirituais, através do Espírito que habita em você. Por isso que Bartimeu não precisava de olhos para enxergar. Todo mundo estava ali com Jesus andando para Jericó, e ninguém percebeu isso. Mas um cego
ele diz: filho de Davi. Um cego entendeu que aquele homem que estava passando, aquele carpinteiro, era a representação de uma profecia que Deus tinha deixado através dos profetas para abençoar a nação de Israel. Segundo, quando você estiver sob pressão, desenvolva a sua fé. Desenvolva a sua fé. Fé, irmão, ela é igual um músculo que você precisa desenvolver. Porque senão fica atrofiado. Na hora que você já tipo, uma vez eu tinha 16 anos, essa foi boa. Eu tinha 16 anos. E eu trabalhei foi meu primeiro emprego. Chamava de contínuo. O que é isso, pastor? Era um office boy. E eu lembro que eu tinha ido no banco, e quando eu desci do ônibus, e eu fui por trás do ônibus para passar, um carro veio na contramão e me pegou de cheio. Quebrei a clavícula aqui. E aí o que acontece? Fui no médico e ele me engessou tudo. E eu passei alguns meses sem movimento nenhum do músculo, do braço. Quando eles tiraram o gesso, por fato do braço estar parado, eu não conseguia mais movimentar. Por quê? Porque estava parado. Ele não movimentava. Então a nossa fé, ela é como um músculo. Se você deixar engessado, se você deixar essa fé parada, ela não vai ter força para vencer as dificuldades. Ontem, eu fui fazer uma visita na casa de uma família. E pensa numa família que está sobre uma pressão, uma dificuldade, que você olha assim, que de verdade, irmão, se fosse eu não sei como eu agiria. Mas naquele tempo que eu fiquei lá, eu senti uma paz tão grande dentro daquela casa. Em vez de eu ir para edificar aquela família, eles me edificaram, porque no meio daquela dificuldade toda que eles estão passando e precisam de um milagre sobrenatural na vida deles, eles nunca reclamaram na conversa e contaram tanto testemunho daquilo que Deus estava fazendo, do jeito que Deus estava falando, do jeito que Deus estava usando pessoas drogadas para falar com eles, cheio de fé. Então, se eu quero vencer as pressões na minha vida, eu preciso desenvolver a minha fé. Tiago capítulo 1 e o verso 3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produzirá
Perseverança. Diante da pressão, Deus colocará a sua fé em prova. Porque fé, irmão, quando está tudo certo, isso não é fé. Fé, quando tu está caminhando tranquilo, isso não é fé. Fé é quando tudo está dando errado. E alguém diz para você, por que você está na igreja ainda? Aí você fala como Jó, como fala essa louca. Deus me deu, Deus tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Fé é quando tudo parece, porque quem está em Deus nunca perde, sempre tem vitória. Sempre, mas aquela porta fechou, mas não quer dizer que você perdeu, porque se uma porta se fecha ali, outra porta se abre aqui. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho. Deus cuida de mim. Então, se a porta fechou aqui, uma outra se abre ali. Isso é você crer em Deus, isso é fé. Quem está em Deus sempre vence, irmão. Eu abri o livro de Apocalipse, e eu conheço o meu final, eu conheço a minha história, aleluia, Ele já venceu por mim. Então o tempo que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando, é só passando. Aprenda o seguinte, que o desejo de Deus não é a sua queda, o desejo de Deus é o seu aperfeiçoamento. Se a porta fechou aqui, tranquilo, não terminou ainda. Tem uma porta aberta para você. A prova, ela revela a intenção de Deus em, primeiro, demonstrar o estado e o nível do amadurecimento da nossa fé. As provas que nós passamos, ela mostra o nível de amadurecimento da nossa fé. Quem já orou? Deus me dá paciência. Senão eu estrangulo. E como é que Deus vai dar paciência para você, irmão? Mandando o irmão, usando aquela pessoa para tirar a tua paz. É desse jeito que Ele vai te amadurecer na paciência. Vai ter um irmão que vai te azucrinar, irmão. Vai ter um irmão que você vai olhar para ele assim e falar assim, pastor, você vai olhar para ele, aqui vai ter duas portas, irmão, aqui, ó. Você vai olhar para ele ali e falar assim, eu vou sair por essa. Ele vai entrar por aqui, você vai sair por essa. Mas quando você sair por essa lá, ele vai voltar, você precisa tomar uma água, vai lá na frente lá e encontra com você e você fala assim, Deus, por quê? Ele fala, porque você pediu para ter paciência. Então, a prova, ela demonstra o estado ou o nível de amadurecimento da nossa fé. Segundo, ela encoraja você a sair da zona de conforto. Porque está tudo bem, tranquilo. Você já imaginou Jó? Conhece a história de Jó? Homem íntegro. Se desviava do mal. Né? Aí imaginou Jó andando pela estrada, aí não cantava essa música não, vou tão sozinho, é o lobo mau, tranquilo,
E de repente, do nada para Jó, o diabo vem e começa a tirar Jó da zona de conforto. Vem uns ladrões, e a primeira coisa que faz com Jó, porque Jó a Bíblia diz que ele era o homem mais rico que existia no Oriente. Tranquilo, irmão. Hoje a gente vai comer comida japonesa. Aqueles que gostam dizem glória a Deus. Mas tem alguém, Denise, que vai dizer eca. Aí o Jó dizia, hoje eu vou numa churrascaria. Não tinha problema financeiro para ele. Aí o que acontece? Vem o diabo e ataca a sua vida financeira. Tirar Jó da zona do conforto. Vem o diabo e vem o quê? Ataca a família de Jó. Mata os filhos dele. Tirar o Jó da zona que está muito confortável. Aí vem o diabo e ataca a saúde de Jó. Está muito confortável. E o crente, irmão, aprenda o seguinte: se você quer crescer, você precisa sair da zona de conforto. Eu sei que tem um pessoal monstrão aí que malha. Você quer crescer o músculo, crescer a perna, você precisa aumentar o peso. A cada dia você vai aumentando o peso. Você está correndo, você corre tipo, eu consigo correr 1 quilômetro. Se a sua mente fala que você pode correr 1 quilômetro, você pode ter certeza que você pode correr 2 ou 3 quilômetros a mais. Vai ter sempre que exigir. Encorajar você a sair da zona de conforto, e a prova faz isso. Terceiro, a prova ensina você a esperar nele. Romanos capítulo 10 e o verso 17 diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra. Então, o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor. E tudo que essa geração atual, essa nossa geração, não quer, é esperar. Mas Deus não foi aquele que criou o iFood. Não. E muito menos aquele que criou o fast food. Lembra da costela que eu falei? Lembra da carne de panela que eu falei? O músculo maravilhoso? Então, eu me atrevo a dizer que Deus não é nem aquele que faz esse tipo de coisa na panela de pressão. Faz como a minha avó, na panela normal. Demora um pouco mais, mas vai sair melhor do que a panela de pressão. Vai pegar mais sabor. Por isso que o texto vai dizer em Salmo, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Então Deus quer que você, através da dificuldade, Ele vai te ensinar a esperar nele. Então, amado, não vai ser no seu tempo, mas vai ser no tempo de Deus. É porque a gente não presta atenção. Mas no livro de Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Todas as coisas. Tudo é feito no seu tempo.
Então a dificuldade, a pressão, ela vai servir para te fortalecer. Terceiro, quando eu estiver sob pressão, aprenda e espere com confiança. Tiago capítulo 1, o verso 4 diz: e a perseverança deve ter uma ação completa. Então, quando eu não sou masoquista, eu não sou masoquista. Mas o que é o masoquista? É aquele que gosta de sofrer, que gosta de sentir dor. Não, pode vir tribulação aí, eu não quero. Não sou. Mas a Bíblia diz que se eu espero, se vem a dor, eu preciso esperar com confiança. Eu não posso desistir. Eu não posso parar no meio do caminho. Eu não posso andar meio quilômetro. A jornada é grande. Mas se você estiver cansado, a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas Deus levantará ele todas as 7. Então não desista. Se você não tiver força para ir correndo, vai andando. Se você não tiver força para ir andando, vai rastejando. Mas vai, não desista, não pare. Porque a vitória não é daqueles que começam, é daqueles que terminam. O termo aqui utilizado por Tiago para a ação de perseverança é ergos, que significa trabalho duro, milagre e um ato poderoso. Então Deus usará a sua espera ao seu favor. Deus usará o seu trabalho duro, a sua perseverança, para fazer um milagre na tua vida. O milagre de Deus, ele sempre tem, não é que o homem faz, preste atenção, para não dar corte aí e gerar heresia, mas todos os milagres que a Bíblia nos mostra, ela tem uma participação do homem. Aquele paralítico de Cafarnaum, ele teve a participação dos amigos dele, levar ele até Jesus. A cura de Bartimeu teve a participação dele, de levantar e ir até Jesus. A cura da mulher do fluxo de sangue, teve a participação dela, entrar no meio da multidão e tocar Jesus. A cura do milagre, do milagre da multiplicação dos pães e peixes, teve a participação daquele menino que estava ali e cedeu os seus peixes e seus pães para que o Senhor multiplicasse. A cura naquela família para transformar a água em vinho, teve a ação de alguém que levou a água para Jesus transformar em vinho. Então Deus precisa da sua esperança, confiança e acreditar, e do seu trabalho duro, para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Então não desista. E quarto, quando você estiver sob pressão, busque o seu crescimento. Tiago capítulo 1, verso 4 diz: a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Uma pessoa madura é uma pessoa que tem conhecimento. Esse pessoal que está de cabelo branco perto de você, eles não são velhos, são pessoas cheias de conhecimento. Seu cabelo está branco? Mas você não se encaixa ainda, você não tem um conhecimento do irmão Mauro e da irmã Nancy. Você não tem o conhecimento daquela irmã lá atrás. Você não tem o conhecimento da irmã aqui na frente.
Então busque o conhecimento. O Carlito Paes, ele diz: tudo se define espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente passa, é para o nosso crescimento. Amém? O resultado de quem é provado por Deus é a transformação completa do seu caráter. O mais importante não é aonde você chega, mas quem você se tornou aonde você chegou. O mais importante não é aquilo que você passa, mas é aquilo que você se tornou quando você passou. Tem pessoas que passam por momentos que elas ficam com o coração azedo. Quem você está se transformando no meio dessa dificuldade? Amém? E para concluir, Tiago capítulo 1, verso 4 diz: sem lhes faltar coisa alguma. A pressão, ela é uma oportunidade que Deus nos dá para viver o sobrenatural de Deus em nós, na nossa vida. E eu estava conversando com a pastora Lucivânia, enquanto o Ministério de Louvor vai subir aqui. Estava conversando com a pastora Lucivânia. No começo do ano, nós colocamos o tema desse ano, que é o crescimento através da comunhão. E Deus misturou isso de uma maneira tão grande que esse crescimento, ele vai trazer o extraordinário de Deus em nós. Porque é nisso, desse jeito, que Deus está falando. Rapidinho, irmãos. Sem desfilar. Sabe como que é músico, né? Tipo, vai lá. Aleluia. Então, nessa manhã, eu não sei qual é a pressão que você está passando. Eu estou. Se eu fosse uma costela, na pressão que eu estou passando ultimamente, ela já tinha se desintegrado, Patrícia. Estava assim, você ia puxar fiapo por fiapo. Nas pressões que eu estou passando ultimamente. Mas eu sei do seguinte. Primeiro, não importa o que aconteça, eu sempre digo isso, está tudo bem entre nós, está tudo bem. Segundo, eu acredito que tudo é fase, que tudo é tempo. Uma vez eu lembro que, quando eu era auxiliar, ministro local, e eu ia pregar, eu tinha a oportunidade de pregar. Eu não tinha nada para falar sobre Deus, a não ser aquilo que eu li em livro, aquilo que eu ouvi alguém testemunhar. Eu não tinha testemunho. E com o passar do tempo, as dificuldades que começou a assolar sobre a minha vida, hoje eu posso dizer que eu tenho um testemunho para contar para você. Eu não preciso usar aquilo que Deus fez na vida dos outros, eu posso usar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na pressão que eu passei, para que eu possa edificar a vida das outras pessoas. Eu quero dizer para você nessa manhã, aquilo que você está passando vai servir como um testemunho glorioso. Você viu o testemunho da irmã aqui, Silvana? Vanessa, você viu o testemunho dela aqui, irmão? Você já imaginou que, porque chegar aqui e contar o testemunho é da hora?
olha que maravilha, olha o que Deus fez. Mas você imagina o estado emocional dessa mulher, você imagina a família dessa mulher, você imagina as noites mal dormidas dessa mulher, para passar por isso, para depois chegar aqui e contar um testemunho dizendo: olha, eu tinha alguns nódulos, mas Deus reverteu, fez um milagre na minha vida, eu venci a pressão e me tornei mais forte. Você vai vencer. Fica de pé, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Olha para o seu irmão, profetiza com um dedo de profeta, fala para ele: ó irmão, não importa a pressão, você vai vencer. Não importa aquilo que você está passando, vai passar. As águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Oh! Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Oh! O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Oh! Aleluia! Aleluia! Sabia que o azeite, para você extrair o azeite puro, ele precisa, a azeitona ela precisa ser prensada, ela precisa ser espremida. Quando Jesus vai lá no Getsêmani, ele vai na prensa do azeite. E quando ele está lá no Getsêmani, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele entende que Deus não desamparou, Deus estava só prensando ele, para extrair o melhor dele para a minha vida e para a sua vida. E ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque estar sob uma pressão dói, estar sob uma pressão machuca, mas eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus está tirando o melhor de você. Amém. Então,
que esse refrão dessa música, ele sirva como algo profético para a sua vida. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Você pode profetizar comigo agora? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, Irás prover de novo. Eu creio em ti. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, Pai, para que nós possamos, ó Deus, vencer todas as pressões da nossa vida. Que o Senhor possa continuar fortalecendo essa pessoa, que o Senhor possa continuar fortalecendo essa família, Pai. Que o Senhor continue de uma maneira extraordinária, abençoando e fazendo milagre na nossa vida, em nome de Jesus. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Que você possa levar essa palavra por teu coração. Amém? Não é a tempestade, não é o vento forte que vai roubar a tua fé. Amém? Você vai contar o seu testemunho aqui, irmão. Você vai contar o seu testemunho, vai escrever seu testemunho. Amém? Então, estenda as suas mãos que eu quero liberar você para a costela e para aquele músico maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez até agora e que o Senhor vai continuar fazendo. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, que o Senhor continue fazendo milagre na vida do teu povo, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diz amém. Faz barulho aí para Jesus. Deus abençoe, ótima semana.